você abrisse a sua Bíblia na carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Tiago, capítulo 1. Nós leremos aí versículo 2, 3 e 4, e depois nós leremos o versículo 12. Lá depois de Hebreus, depois das cartas do apóstolo Paulo, lá na frente. Todos acharam aí? Amém. Vamos ler juntos? Eu estou lendo na versão NVI. Se você estiver lendo numa versão diferente aí, só me acompanha, por favor, tá bom? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Versículo 12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que os amam. Vamos ler juntos, versículo 12, você consegue ler comigo? Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que os amam. Amém? Aleluia. Essa mensagem de hoje, ela leva o título, vai valer a pena. Eu queria fazer uma pergunta, começar com uma pergunta de que se há alguém em nosso meio que já questionou o fato de você ter muitas dificuldades na sua vida. Tem alguém aí que já questionou? Quem aí nunca questionou ter problema na sua vida? Levanta a mão aí. Depois eu quero ter um tete a tete, que eu quero aprender com você. Amém? Ainda mais se você for corintiano, deve estar passando uma dificuldade imensa. Cuidado, hein, corintiano. Quem aqui pensou que a sua vida poderia ser um pouco mais fácil? Levanta a mão aí. Deus poderia dar uma facilitada nas coisas, não é verdade? Seria muito mais tranquilo, sim ou não? A gente viveria mais feliz, sim ou não? Mentira, não é verdade não. E é o que nós vamos aprender com esse pequeno texto de Tiago, quando ele nos ensina que o cristão, por que o cristão é o povo mais feliz da terra? Talvez esse seja o sentimento que paira sobre a sua cabeça hoje. Que às vezes nós questionamos a Deus algumas dificuldades, alguns problemas em algumas determinadas áreas da nossa vida. E às vezes, por muitas vezes nós olhamos para os nossos problemas, talvez você vai se identificar com isso, e a gente tem aquela síndrome de Adão e Eva, sabe? Que você tenta buscar o culpado. Você vê um problema, você está passando um problema financeiro, primeiro você olha para sua esposa e fala, você está gastando muito no cartão de crédito. Ou às vezes você pega seu filho, está gastando muita gasolina, você começa a procurar o quê? Culpado. É muito mais fácil você transferir a culpa para alguém, achar uma causa de um problema. E às vezes nós agimos, por muitas vezes, como os amigos de Jó. Você lembra da história de Jó, quando os amigos chegam e eles falam, olha Jó, acho que você está em pecado, não é possível você estar passando por tamanha dificuldade desse jeito, você deve ter pecado contra Deus, então arrependa-se dos seus pecados. Aí eles, não contentes, eles começam a questionar, falando que Jó havia abandonado a Deus, que Jó deveria voltar-se a Deus. Por quê? É comum o ser humano tentar buscar culpa para os seus problemas. Mas nessa noite, através dessa carta, desse pedaço, desse texto, dessa película que nós lemos, nós vamos aprender que as nossas lutas, elas não devem gerar tristeza, ou não devem gerar esse questionamento em nós, mas sim uma esperança, que só aqueles que conhecem a Cristo podem ter. A carta de Tiago, primeiro, ela é uma carta muito prática. Se você quer começar a ler a Bíblia aí por alguma carta, a carta de Tiago é uma carta excelente, porque ela é uma carta muito prática. Ela é considerada por alguns como o livro de Provérbios do Novo Testamento. Então ela tem muitos ensinamentos práticos, eu tenho certeza que você vai se identificar com ela. Por quê? Tiago, quando escreve essa carta, ele escreve para uma igreja que estava espalhada por toda a parte do Império Romano, por conta das perseguições.
E essas igrejas, elas enfrentavam dificuldades que talvez se assemelham com o nosso dia a dia. Por exemplo, elas passavam por duras provações. Eu poderia perguntar aqui se você já passou por provações esse ano. Com certeza, você levantaria suas mãos. Tem algumas mãos coçando para se levantar antes de eu falar. Olha que benção. Alguns cristãos aqui nessa época também eram humilhados pelos ricos. E também explorados e roubados por ricos. Isso acontece nos dias de hoje? Sim ou não? Eles estavam também aqui em um ambiente onde eles se sentiam tentados a pecar. Nós também hoje somos tentados o tempo todo a pecar. Nesse contexto que Tiago escreve, alguns não viviam o que pregavam. Está aí algo que nós vemos o tempo todo nas redes sociais. Eu sigo uma rede social dizendo falso evangelho. Você vê lá o quanto absurdo que nós vemos em algumas igrejas. Porque são pessoas que pregam, mas não vivem aquilo que pregam. Isso é uma realidade na nossa vida. Então, quando nós olhamos essa carta de Tiago, ela se assemelha muito e ela consegue facilmente ser aplicada na nossa vida, nos nossos dias. E Tiago, ele nos mostra nesse texto aqui, o porquê eu e você somos o povo mais feliz da terra. Por que eu e você devemos ter essa esperança, essa perseverança, independente dos tamanhos das nossas dificuldades. E a primeira lição que eu queria meditar com vocês aqui nessa noite, é que a primeira lição que Tiago nos ensina é que as provações, elas são inevitáveis. Repete comigo assim: provações são inevitáveis. Primeiro o seguinte, ele começa dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Quando eu e você avaliamos a questão da vida cristã, o que está em jogo aqui, meu irmão, minha irmã, eu queria que você guardasse isso, não é que se eu e você vamos ter provações, isso não está em jogo. A questão, quando se fala de vida cristã, é quando as provações vão bater na nossa porta. Eu vejo algumas pessoas que elas tentam pregar um evangelho sem luta, o evangelho fácil, é um evangelho light, é um evangelho pregado por coach. Você vai conquistar, você vai vencer, você pode, você vai, você consegue. Só que Tiago, assim como Jesus, ele nunca sugeriu para nós que o caminho do evangelho seria fácil. Quando nós lemos em João 16:33, olha o que Jesus diz para nós: neste mundo vocês terão o quê? Aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 12, capítulo 14, 22, ele diz o seguinte: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Eu costumo dizer, meu irmão e minha irmã, que o evangelho é o único que não apresentam letras miúdas a você quando você vai assinar um papel. Já viu quando você vai baixar um aplicativo, aqueles mais modernos? Agora, eu vejo pela minha mãe tem 62 anos, ela vive baixando aplicativos. Esses dias eu me surpreendi no Facebook dela, uma foto nova, eu falei, nossa, né? E esses aplicativos que as pessoas baixam, quando você vai baixar um aplicativo, tem lá, né? Eu concordo, li e concordo. Alguém lê tudo aqui? Seja sincero. Não. E aí tem um monte de letras miúdas que você libera seu direito de imagem, você não está assinando lá, li, concordo, mentindo, falando que leu e concorda, você não leu, você às vezes não concorda com o que está lá, porque contratos às vezes têm as letras miúdas, mas o evangelho é o único que quando é nos apresentado, ele não existe em letras miúdas, pelo contrário, quando te apresenta o verdadeiro evangelho, ele vai falar para você que no mundo você vai ter aflições, no mundo você vai ter dificuldades. Eu falo isso porque tem algumas pessoas que se rendem a Jesus, achando que a vida cristã é um mar de rosas, achando que vão viver em uma redoma, sem problemas, sem dificuldades, vivendo numa bolha, onde os problemas, as crises, as enfermidades, elas jamais vão nos apegar. Isso não é verdade. Se você está aqui,
acreditando isso, que a vida cristã é viver nessa redoma, sem problemas, você está enganado. Você precisa conhecer o verdadeiro evangelho, porque o evangelho nos mostra que as provações, elas são inevitáveis. Por quê? Tem problemas que enfrentamos pelo simples fato de sermos humanos. Nós ficamos doentes. Você sai do seu trabalho, você está dirigindo, às vezes você que viaja, dá uma dormida. Quem aí já pode ter sofrido um acidente numa estrada? Ou você sai do seu carro, às vezes, o cara quase te atropela. Nós estamos sujeitos aos problemas que existem pelo simples fato de sermos humanos. Existem outros problemas que são causados pela nossa natureza caída. Sabe quais são esses? É quando você faz as suas escolhas erradas, quando você tem o problema aqui que a igreja, que Tiago estava falando, tinha também das línguas grandes, porque crente gosta de falar uma fofoca. Meu Deus, eu acho que é só comigo que acontece isso, com você acontece também. E às vezes tem esses pecados, esses problemas que ocorrem, e você começa a falar o seguinte: esse diabo está furioso comigo. Geralmente esses problemas que acontecem por conta da nossa natureza caída, das escolhas erradas, dos sentimentos, dos desentendimentos, isso aí são aqueles erros, aqueles problemas que a gente bota na conta do diabo. Já viu isso? Então nós estamos rodeados de problemas. Existem aqueles problemas que nós enfrentamos diariamente, as provações, pelo simples fato de sermos cristãos. Por exemplo, quantos aí já não sofreram perseguição pelo evangelho? Ou foram rejeitados por um grupo de pessoas, sofreram ali acepção de pessoas? Eu poderia citar aqui muitos dos problemas que nós estamos expostos diariamente, semanalmente. O que nos leva a compreender que Tiago está nos dizendo isso, que os problemas, eles são inevitáveis. Mas nesse versículo 2, existem duas palavras aqui que Tiago, ele caracteriza para nós as provações, e ele nos traz aqui uma esperança. Eu queria que você olhasse para o versículo 2, e lá tem uma palavra chamada assim, olha, passarem. Olha o que ele diz aqui, olha, o fato de passarem por diversas provações. Ele destaca aqui que o fato de nós estarmos passando não é que essas provações são eternas, que nós ficaremos parados nas provações. Nós estamos passando pelas provações, o que nos leva a acreditar que as provações, elas têm um início, mas elas também têm um fim. Talvez você tenha sido bombardeado, talvez você esteja perdido, sabe o Rock Balboa no meio do octógono? Vem porrada de tudo que é lado, você não consegue saber de onde vem, e você às vezes está igual ele. Já viu o filme? Quantos aí assistiram? Sabe que é só eu que estou velho aqui? Faz tempo, hein, pastor Vanderlei? Nós tivemos aqui sexta-feira, aqui, imagina você os homens tomando uma porrada do Minotouro aqui, meu Deus, a gente só vai ver quatro Marcos, né, irmão? E é assim, às vezes você está no meio de uma batalha espiritual, às vezes você está no meio de uma luta que você parece que resolve um problema, surge outro. Você resolve o problema do trabalho, e você vai na escola enquanto tem um problema com o filho, aí vê teu esposo está com um problema também, e você fala, meu Deus do céu, será que isso não vai ter um fim? Há uma esperança para nós, meu irmão e minha irmã, independente da situação que você esteja passando, elas são passageiras. O salmista Davi, ele diz lá no capítulo número 30, Salmo número 30, versículo 5, ele diz assim, olha, o choro pode persistir uma noite, mas amanhã irrompe a alegria. Quantos creem nisso? Isso é promessa de Deus para mim e para você. Talvez você esteja numa noite de choro, de lágrimas, mas há uma esperança que a alegria, ela vem pela manhã. Isso é promessa de Deus para nós. A outra palavra que eu queria trazer para você aqui nessa noite é quando ele fala sobre diversas provações. Esse termo aqui traduzido por diversas é o mesmo usado para a palavra multicor. O que nós podemos compreender é que quando você olha as cores, nenhuma delas são iguais. Algumas se assemelham a alguns tons muito parecidos, mas dificilmente uma é diferente, é diferente da outra.
Quando você vai pintar o seu carro, é uma luta para você pintar, porque você corre o risco o quê? De pintar o carro com a porta lá, ficar com a porta de uma cor, a porta da outra, e fica aquele remendo todo. Já viu isso? Quando você vai na casa, é melhor você pintar a casa inteira, porque as cores são diferentes, tem a sua tonalidade. E Tiago, quando ele nos fala sobre esse termo, ele traz aqui, ele está dizendo o seguinte: as nossas lutas, as nossas provações, elas são diferentes uma da outra. Eu quero trazer para você aqui a imagem de uma obra de arte. Você que já viu algum pintor, alguém fazendo uma linda obra de arte, é tão bonito quando nós vemos aquela obra de arte linda, pronta, maravilhosa. Você acha esplêndido, você paga uma grana por aquilo. O ruim é você acreditar quando ainda elas são apenas rabiscos. Talvez a fase que você esteja passando aqui seja a fase dos rabiscos, que nada faz sentido na sua vida. Sabe aquele negócio que você fala: meu Deus do céu, o que o Senhor quer com isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Às vezes eu me pego questionando isso, falo: meu Deus do céu, me ensina, fala para mim, revela. A gente canta aquela canção: o maior pintor do mundo está pintando a minha história. Mas quando elas são só rabiscos, a gente não quer cantar não. Uma linda história começou com uma folha branca, com alguns rascunhos. Talvez essa seja a sua fase nessa noite. Mas Deus está dizendo para nós, está nos ensinando através de Tiago, que elas são diversas. Talvez hoje você esteja vivendo um momento de luta, de provação, mas isso passa. Um momento onde as cores farão sentido, elas chegarão para a nossa vida. Mas Deus, Ele quer despertar em nós a esperança, ainda quando são apenas rabiscos. Porque Ele quer nos mostrar nessa noite, meu irmão, minha irmã, que o controle da obra, quem tem a obra finalizada na cabeça, quem sabe como é o final da obra, é somente Deus. Eu e você não temos que tentar adivinhar como é que vai ser a obra final. Esse não é o nosso papel. O nosso papel como igreja, como corpo, como filhos de Deus, é apenas descansar na mão do mestre, do autor da vida, daquele que pinta da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque nós sabemos que vai ser uma obra linda. Essa é a nossa certeza. Por isso, eu e você não devemos mais julgar ao Senhor pela fase que nós estamos passando. Não julgue uma obra que ainda não está completa. Eu e você devemos olhar para as provações, para as adversidades que temos enfrentado, não com murmuração, nem com receio, mas avaliá-la à luz daquilo que Deus está fazendo por nós. Quantos estão crendo que Deus está agindo por nós? É nessa fé que eu e você precisamos começar a olhar, é nessa perspectiva que somos desafiados nessa noite a confiar em Jesus, confiar que Ele está fazendo. A segunda lição que nós aprendemos com Tiago é que as provações, elas são necessárias. Elas são inevitáveis, mas elas também são necessárias. O termo aqui usado para provações é um termo grego chamado peirasmos, e ele é um termo que usa para prova, para juízo, para provação. O que Tiago está nos mostrando através dessa palavra? Que toda provação, toda dificuldade, ela tem uma finalidade. O que eu e você estamos passando, seja ele o que for, em qual área for, ele não está ali à toa, ele tem uma finalidade. Algumas pessoas acham, pastor Vanderlei, que Deus se trata de alguém sádico, que olha dos céus e bate, sente prazer no nosso sofrimento. Algumas pessoas que pensam assim. Outras pessoas pensam que Deus foi pego de surpresa com o problema. Ai, meu Deus, meu desemprego. Ai, meu fim de relacionamento.
Deus, ele não é pego de surpresa, não há um problema que foge do controle das mãos de Deus. Não há. Todas as dificuldades que você está passando, meu irmão, minha irmã, não é fruto do prazer de Deus, pelo contrário. A palavra de Deus nos ensina que Deus, ele nos assiste nas nossas fraquezas. A palavra de Deus nos ensina que Deus é aquele que segura na nossa mão quando nós estamos passando pelo vale. Ele é aquele que está com a gente no vale da sombra da morte, como também está nos pastos verdejantes. Essa precisa ser a certeza que vai nortear a nossa vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o quanto Deus provou Abraão, a ponto de pedir o seu único filho. Olha só, filho da promessa. Sabe para quê? Porque Deus estava preparando Abraão para ser chamado o pai da fé. Quando Deus entrega a terra para o povo no Egito, e Ele entrega a terra prometida, Deus poderia, com uma só ordem, com uma só palavra, acabar com todos os povos que povoavam aquela terra. Mas Deus entrega a terra prometida para eles, povoada. Vocês vão ter que conquistar. Sabe por quê? A intenção de Deus não era fazer o povo de Deus sofrer. Tinha um objetivo. Sabe o que era? Forjar um povo. Formar uma identidade. As provações que nós passamos, meu irmão e minha irmã, entenda, elas não são para nos fazerem cair, elas não existem para nos fazer cair, mas pelo contrário, elas existem para nos levar a um outro nível. As provações que eu e você enfrentamos diariamente, elas não estão aí para nos derrotarem, pelo contrário, elas estão para nos mostrar que pelo poder de Cristo nós podemos vencê-las. As provações que você tem enfrentado, seja ela qual for, meu irmão, minha irmã, elas não estão aí para te debilitarem, para te machucarem, para te ferirem, pelo contrário, mas elas estão aí para nos fortalecer, para nos transformar num povo forte, num povo que deixa de ser mimimi. Olha que Paulo fala em Romanos 5, 3 e 4, ele diz assim, olha, gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. As provas que eu e você estamos passando, elas são pedagógicas, elas nos ensinam muitas coisas. Tem atleta aí? Tem algum atleta aí muito bom? Tem algum atleta, alguém que treina? Não? Meu Deus. Olha lá, ó. Gente, eu amo correr. Desde os meus 17 anos, nossa, mas eu amo correr. Pensa num cara que gosta de correr. Eu achava que antigamente era só botar um tênis e correr. Qualquer tênis, sai e corre. Aí agora recentemente, ano passado estava firme na corrida, veio todos aqueles problemas com Levi, acabou com os meus treinos, acabou com os meus objetivos, acabou com tudo. Aí esse ano eu retomei de novo. Aí eu fiz o trabalho de comprar uma planilha. Quem corre aí sabe isso. O que era prazeroso se transformou num trabalho. Sabe o que era você sair assim de manhã? Hoje eu vou fazer 5 quilômetros, hoje eu vou fazer 10. Hoje eu estou mais afim, eu vou fazer 12. A planilha tem uma regra. Aí tem dia que você está cansado, você tem que seguir aquilo. Você fala, oh meu Deus, eu tenho um objetivo. Eu tenho que chegar bem numa prova. E sabe o que acontece? Eu termino o treino, não termino reclamando não. Eu termino feliz de ter completado, sabe por quê? Eu sei que cada uma dessas provas estão me preparando para me tornar um pouco melhor do que eu era. Eu costumo dizer que é crente, pastor Vanderly, o Marcos, tem que orar para ter prova. Rapaz, é. Sabe por quê? Quando nós entendemos o objetivo da prova, que ela nos leva a um outro nível, que ela nos prepara para algo maior, você vai falar, Deus, manda outra aí, que eu mato essa aqui no peito, está tudo certo. O que é uma prova para um corintiano que está sofrendo bastante? Meu Deus, não é nada.
Olha lá, tem uns corintianos saindo aí. Sangue de Jesus tem poder. Deus alcançar seu coração. Ao contrário de que muitos acreditam, as provações que nós passamos, elas não trabalham contra nós. Pelo contrário, elas trabalham a favor de nós. Cada luta, cada provação. Meu irmão, minha irmã, olha, começa a avaliar agora, lá atrás, há 10 anos atrás, quem você era. Quem é você hoje? O quão fortalecido você está, o quão generoso você é, o quão sensível a alguns problemas que rodearam. Sabe aquelas pessoas que passaram um problema financeiro? Que passaram um problema com o filho, você começa a ficar sensível naquela área. Deus começa a usar você para tocar outras pessoas, para abençoar outras vidas. Esse é o objetivo da provação que você passa. Deus, Ele está te forjando e te trabalhando para você se transformar, não num crente mimizento, marrento, birrento. Crente bicudinho, quando não recebe nada, chora. Crente impaciente. Não é isso que Deus deseja para nós. O apóstolo Paulo fala, o apóstolo Tiago diz que essas provações nos levarão a uma maturidade. Você que tem filho adolescente, você sabe o quanto é difícil educar um filho adolescente. Porque ele é imaturo. Ele não sabe de onde vem, ele não tem tempo para esperar. Eu tenho uma filha de 4 anos que chora quando eu não dou um leite para ela de madrugada, porque eu sei que ela não pode tomar leite de madrugada. Mas ela chora, porque é impaciente, é imatura. Aí você tem que ensinar. E quanto mais tempo você demorar, meu irmão, minha irmã, olha, você vai continuar patinando nisso. Deus quer nos levar a um nível elevado, a uma maturidade espiritual, uma maturidade que não depende mais das dificuldades e provações para louvar a Jesus. E a gente vai poder cantar, está sofrendo, louve, está chorando, louve, está sofrendo, louve, louve, louve. É para esse nível de maturidade que Deus quer nos levar. Quando Ele fala sobre nós se alegrarmos nas provações. Ele não está falando para você ser masoquista não, sabe, apanhar e ficar feliz. Não é nesse sentido. É você saber o porquê você está sofrendo. E entender que tem algo maior te esperando. Aleluia. Terceiro ponto. A terceira verdade, lá no versículo 12, é vai valer a pena. Repete comigo. Vai valer a pena. Olha o que diz no versículo 12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que os amam. Tiago está nos provando aqui, nos mostrando que elas são inevitáveis. Elas são inevitáveis. Tiago está nos mostrando aqui que as provações, elas são necessárias. Mas ele está nos apontando para algo maior, dizendo: ei, filho de Deus, ei, cristão, ei, igreja central, vai valer a pena. Essa é a esperança que precisa pairar no nosso coração nessa noite. Nós precisamos entender que às vezes nós esquecemos disso, que nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de forma passageira. Um dia tudo isso aqui vai passar, vai acabar. Tiago está nos mostrando aqui que isso aqui é apenas um trecho da nossa vida, que o nosso lar é o céu, é onde eu e você, pela fé, e por crer em Cristo Jesus, viveremos para toda a eternidade. É isso que norteia a nossa vida. Essa é a esperança que precisa pairar no meu e no seu coração e ser restaurada nessa noite. Talvez você estava desesperançoso, angustiado, cansado. Ele está nos mostrando aqui, se eu e você perseverarmos, vai valer a pena. Vai valer a pena.
quando eu e você passamos a enfrentar as tentações, as provações da forma correta, eu e você desfrutaremos de uma alegria eterna, que não tem preço, algo que você nunca viu antes. É tão lindo porque Paulo também usa nas suas cartas essas figuras ilustrativas esportivas. E Tiago aqui nesse trecho ele também usa. Ao contrário do que nós falamos, que a ordem dos fatores não altera o produto, aqui altera sim. Não tente viver uma vida de glória sem sofrimento. É necessário passar pelas dificuldades e adversidades. Não há como pular uma lição. É necessário você ser aprovado por ela. Eu não sei o que Deus está te ensinando. Eu não sei a área que Deus quer te tratar. Mas Ele usa de meios únicos, específicos, na sua medida, para tratar o meu e o seu coração. Essa coroa, essa figura linda que Tiago usa aqui, ela era usada no mundo antigo para coroar os grandes atletas ao final da sua prova, quando conquistavam as suas medalhas. E o primeiro sinal que ela tem aqui é que a coroa era um sinal de realeza. Ela era usada nos reis e nas pessoas que exerciam autoridade. O que esse primeiro significado nos ensina é que, por mais triste e difícil que seja a sua vida, você não é nada menos do que filho do rei. Entenda isso. Por mais miserável que seja a sua vida, por mais difícil que sejam as provações que você esteja enfrentando, nós não somos nada menos do que filho do rei. Essa coroa que será entregue para nós, ela é entregue para a realeza. O outro sentido que essa coroa traz é que ela otorgava aos vencedores dos jogos um prêmio de um atleta. Era algo cobiçado pelos atletas, ganhar as suas corridas, ganhar as suas provas. E eles eram presenteados com essa coroa. Essa tem que ser a minha, a sua ambição, meu irmão, minha irmã. Quando estiver doendo, está chorando, está sofrendo, entenda que o nosso amanhã será melhor do que hoje. E nós estamos um dia a menos de encontrar com Jesus. Nós estamos um dia a menos de abraçar o nosso mestre e chegar na linha e falar assim: filho, venha, seja bem-vindo à eternidade. A coroa também era um sinal de alegria festiva. O cristão tem uma alegria que nenhuma outra pessoa poderá ter, jamais. Por isso que eu e você somos as pessoas mais felizes da face da terra. Não é que a gente não passa por dificuldade, é por isso que eu estou te falando. A razão da sua alegria não é o fato de você ter ou não ter provações, mas é o fato de você saber o porquê você passa. Tem uma razão. E entender que você não está abandonado no meio do seu caos. Porque o nosso Deus, Ele tem o poder, com apenas uma palavra, de trazer paz ao nosso caos. Mas o caos que talvez eu e você esteja enfrentando, ele é necessário para nos amadurecer, para nos fazer crescer. Mas essa coroa, ela traz esse sinal de alegria. Esses dias eu estava vendo uma entrevista, a gente está perto agora das Olimpíadas. Eu estava vendo uma entrevista daquele nadador Bruno Fratos. Eu lembro, eu estava assistindo ao vivo a prova daquele homem. Quando ele ganhou a medalha de bronze, se não me engano foi nos 50 metros. Prova mais rápida. Eu lembro que foi uma emoção, porque ganharam uma medalha olímpica, o Brasil. Não é um esporte que a gente domina. E eu estava vendo uma entrevista dele algumas semanas atrás. E esse homem dizia que quando ele chegou e ele olhou para o telão e ele viu que o seu nome era o terceiro, e ele havia se tornado um medalhista olímpico, ele foi tomado de uma explosão de sentimentos, de alegria, de felicidade, sabe? E ele foi sincero.
E ele disse nessa entrevista que ele falou assim: olha, eu não alimento expectativas, guarde isso. Eu não alimento expectativas que eu terei um dia em vida, essa alegria que eu tive no dia que eu me tornei um medalhista olímpico. Sabe isso que nos ensina? Que nenhuma alegria que talvez você esteja experimentando em vida na terra, ela se compara com a alegria que nos aguarda quando nós chegarmos na eternidade. Meu irmão, minha irmã, essa alegria precisa nortear as minhas e as suas decisões. Essa alegria, ela precisa estar presente no nosso dia a dia, quando tudo parece contrário. Sabe por quê? Você precisa entender, isso é inevitável, isso é necessário, e isso vai valer a pena. As dificuldades que o assombram, os monstros que aparecem ao seu dia, trazendo medo ao seu coração, eles não podem te apavorar, porque Deus te capacitou, e Ele diz: vai valer a pena, enfrenta, eu te capacito. Não é porque eu e você somos bons, não, é porque aquele que peleja por nós é muito maior. Se eu e você temos essa esperança de entender que um dia nós estaremos com Cristo na eternidade, é porque um dia Cristo entendeu, Jesus entendeu que o seu sofrimento era inevitável, ele precisava vir, não tinha outra saída, era inevitável. Por mais que os discípulos tentam impedir, não, ele era inevitável, ele tinha que sofrer. Ele entendeu que era necessário enfrentar uma cruz, era necessário sofrer, enfrentar uma solidão, porque no final ele entendia que pela obediência ao Pai e por amor a nós, lá na frente valeria a pena. Deus está nos ensinando aqui, meu irmão, minha irmã, que apesar do vale da sombra da morte, das dificuldades que você tem enfrentado, talvez as crises no seu casamento, as crises conjugais, a crise nos seus filhos, a crise financeira, seja ele qual for o seu problema, todos eles passarão, e no final, nós seremos tomados por uma alegria eterna, e nós diremos: vai valer a pena.